Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vou aproveitar que você está de pé e eu gostaria de ler com você em João capítulo 12, versículo 24. E a gente já senta para ouvir o que o Senhor vai falar conosco. É tudo sobre Jesus, nunca será sobre nós. João capítulo 12, versículo 24, que diz assim: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda-feira, à noite, eu senti tanta presença do Senhor, o Senhor falou tanto comigo, era até 2 horas da manhã e eu estava ouvindo Jesus falar claramente comigo. E eu entendendo que era só para mim. E aí na terça eu fui fazer um exame, meu esposo me acompanhou, na volta ele me deixou no serviço e seguiu. Aí quando a gente estava voltando, ele falou: você vai trazer a mensagem na ceia. Aí eu fiquei tão apavorada, mas eu tive aí um tempo para se preparar. Mas eu só estou te dizendo isso, para que você tenha plena convicção, que o Senhor, Ele usa quem Ele quer. Mas uma coisa eu sei, Deus vai falar conosco nessa noite. E tem um louvor que diz assim, é um louvor antigo, mas eu sei que tem muita gente que conhece. E eu queria convidar você, são 3 versos só. Os músicos vão suar, mas está tudo bem, porque Jesus vai ajudar eles. Mas de verdade, eu quero que você declare com fé, confesse ao Senhor o que diz essa letra. E você vai entender o que Deus vai fazer conosco nesta noite. É um hino que diz assim, ó: sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais eu vou tentar mudar, preciso ouvir tua voz, dizendo: vem como estás. Agora com fé, me aceita, ó meu Pai. Você consegue nesta noite confessar ao Senhor que existe um mal dentro de você, dentro de mim, que você é contra isso, que você percebe que ele existe, mas que você é contra ele. E aí a gente declara nesta noite, nessa santa ceia para o Senhor: Jesus, me aceita mesmo assim, eu vou tentar mudar de verdade, aleluia, porque não faz sentido tanta privação, tanta renúncia e não herdar aquilo que o Senhor tem reservado para a igreja. O Evangelho de João, e eu fiquei tão feliz quando o Senhor falou comigo, porque na quarta, quem estava aqui, o diácono Marcos ministrou, eu vou falar, o Espírito Santo ministrou ao nosso coração sobre o livro de João, sobre o que Jesus nos falou no livro de João. E aí eu estava lá embaixo resolvendo algo e eu vi que a palavra oficial ministrada pelo servo do Senhor falava que foi ele, não nós, que fez ovelha, nos fez ovelha do seu pasto. Então o que eu entendo, igreja? Que é o Espírito Santo que testifica em nós. É o mesmo Espírito que fala comigo, fala com o Marcos, fala com o Pascoal, fala com o pastor, fala com você, fala com o Roberto, fala com todos nós. E que independente da dificuldade que nós temos enfrentado, porque nós temos enfrentado muitas dificuldades, independente disso, enquanto o Espírito Santo estiver falando, nós vamos prosseguir, nós vamos avante. E existe uma diferença nesse evangelho, que ele não é o evangelho sinótico, não é igual aos outros, né? De Mateus, Marcos, Lucas. Ele tem assim umas particularidades tão lindas.
ele fala de Jesus, da mente de Jesus, ele fala do coração de Jesus, ele fala sobre a vida eterna. Jesus não fala através de parábolas como nos outros, mas sim de metáforas, como, por exemplo, falar do grão, de trigo. A gente vê algumas diferenças nesse evangelho. A gente percebe, nos outros evangelhos, uma certa relutância de Jesus em se referir a Ele mesmo como Messias. No livro de João não acontece isso. Jesus fala para a mulher samaritana: sou eu quem falo contigo. Ela fala: nós estamos esperando o Messias, que será o Cristo. E aí ele fala: sou eu quem falo contigo. Olha que lindo, Jesus fazendo referência dele no Evangelho de João. Glória a Deus por isso. E o Senhor vai falando, o livro de João tem umas particularidades lindas. E no capítulo 1, João fala sobre Jesus, que ele estava desde o início. Que todas as coisas foram feitas por eles e que sem ele nada se fez. João se refere ao Senhor falando que ele estava no mundo, né? E que não o conheceram. No início, não o conheceram. João fala que o Verbo se fez carne, cheio de glória e cheio de verdade. Algumas traduções falam cheio de amor, outras traduções falam cheia de graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, glória a Deus. E a gente começa a ler o livro de João. Aí você vai ver no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, num casamento. Acaba o vinho e a mãe de Jesus vai falar para ele. E Jesus fala assim, e eu acho assim, só aí já começa a renúncia de Jesus. De olhar para a mãe dele e falar: aqui tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E a mulher, a mãe de Jesus, ela diz para os serviçais: façam o que ele pedir. E Jesus fala para os serviçais para eles encherem as talhas, que eram como se fossem vasos de pedra, para eles encherem de água. E eles enchem até a borda. E o Senhor fala isso, eles enchem até a borda e Jesus fala: leve até o mestre-sala, que era o encarregado da cerimônia. E o mestre-sala, quando experimenta aquele vinho, ele diz assim, normalmente, ele diz ao noivo: normalmente as pessoas servem o melhor vinho primeiro. Mas você fez ao contrário, você serviu o melhor vinho por último. Essas talhas cabia mais ou menos de 80 a 120 litros. E eu fiquei pensando, tem explicação para Jesus? Ele, em algum momento, a Bíblia relata que ele falou assim: seja transformado em vinho. Teve alguma coisa que Jesus fez? Ele só falou: enche as talhas, leve até o mestre-sala. Se a gente pensar pouco, baixo, se a nossa fé estiver no raso nesta noite, se a gente estiver muito incrédulo, muito racional, muito frio, muito assim matemático, querendo tudo assim, Tomé, a gente vai falar: tinha ali mais ou menos 480 litros de vinho onde tinha acabado. 480 litros de vinhos para trazer alegria naquela festa. Eu não sei o que tem te faltado, qual a provisão que você tem esperado, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, a providência com a abundância do céu para a sua vida em nome de Jesus. Mas se nós abandonarmos a incredulidade, e a gente vai transcorrendo o livro de João e a gente vai vendo que tem mais coisas, que Jesus vai agindo, a purificação do templo. Jesus chega no templo, estão vendendo bois, estão vendendo ovelhas, os cambistas estão trocando dinheiro. E Jesus pega um chicote e começa a bater e fala: saiam, joga o dinheiro assim, sei lá se ele jogou para o alto, para o lado, mas o dinheiro se espalhou. E Jesus fala assim: não façam isso na casa do meu Pai. O zelo pela casa do Senhor devorando a Jesus.
Jesus se doendo pelo templo do Pai, aleluia. O zelo pela casa do Senhor me devorou. O que nós temos feito dentro do templo? Porque o negócio está tão sério que a gente nem espera às vezes ir para casa para começar a murmurar. Igreja, às vezes a gente nem espera ir para casa para olhar para o lado e falar mal de alguém. Às vezes a gente não espera nem chegar lá fora para falar algo assim sobre a nossa vida pessoal. O que nós temos feito dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor? Davi disse no Salmo 69, versículo 9: o zelo pela casa do Senhor me devorou, e as afrontas sobre o Senhor recaíram sobre mim. Quando existe algo de errado dentro da casa do Senhor, você precisa se doer por Jesus. Se existe algo que está fora do lugar, se tem algum tipo de coisa errada acontecendo, se existe algo que seja anormal, que não condiz com o céu, que não combina com o crente, você tem que se doer e falar: Jesus, não deixa isso avante, vamos orar, o Senhor vai prover, faça algo, porque o zelo pela tua casa vai devorar o meu coração. Eu vou sentir queimar e vou falar: não, isso não é normal dentro da igreja de Cristo. Nós precisamos sentir a dor de Jesus. E ele continua no capítulo 13, ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, regeneração. Pode um homem, depois de grande, voltar para a barriga da sua mãe? Você sabe que o que é mais sofrido na vida do cristão é o processo de regeneração. Crentes que estão na casa do Senhor há tanto tempo, há tantos anos, e ainda não conseguiram ser regenerados. A gente acha que quem precisa de regeneração é só quem se envolveu com coisas que não agradam a Deus, quem se envolveu com drogas, quem se aproveitava de algo que não era teu, quem adulterou, quem mentiu, quem bateu, quem era violento. Nós batemos no peito e dizemos assim: está tudo bem comigo, eu sempre fui certinho, mas nesta noite seja regenerado em nome de Jesus. Daquilo que te atrapalha de enxergar a Cristo como Ele é. Temos uma visão superficial do que é Jesus. Sabe, a gente costuma falar: Jesus, Jesus, socorro, quando alguma coisa não está bem. Mas uma amizade, uma comunhão, uma intimidade com Jesus, que é o que Ele quer que nós tenhamos, precisa ocorrer a regeneração. Temos que reconhecer Ele como nosso Salvador. Temos que mortificar a nossa carne e falar: Jesus, eu não quero mais ser como antes. Eu preciso mudar. É preciso ver a mudança. E o Senhor continua, Jesus continua agindo no capítulo 4. E eu quero compartilhar com você essa trajetória de Jesus. Não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas eu sei que eu vou chegar onde o Espírito Santo de Deus quer nesta noite, querendo o inferno ou não. No capítulo 4, a gente vai ver que ele tem um encontro com a mulher de Samaria. E é um daqueles encontros que a gente fala assim, que muda a vida de verdade de alguém. E quando Jesus realmente encontra com alguém, não muda só a vida dela, muda a vida de quem cerca ela, muda a história dela. As pessoas olham e falam: quem era ela e quem ela é agora? Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero provar e ver que Ele é bom na minha vida também. E ela sai. E Jesus fala para ela assim, ela fala: eu quero beber dessa água, eu não quero mais sentir sede. E Jesus fala: então vai, chama o teu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. E Jesus falou assim: falaste bem, tiveste 5, e o que você tem agora não é teu. Sabe o que eu entendo? Que quando nós temos um encontro real com Jesus,
Não quando a gente chega aqui, porque os nossos pais nos convidaram. Não porque a gente vem aqui, porque foi nos atribuído essa função. Porque o pastor convocou no zap. Não que a gente, não quando nós estamos aqui, porque a gente não quer que as pessoas comentem que nós estamos afastados e começam a falar besteira sobre nós, a ficar indagando as coisas. Mas quando realmente você chega, você entra no templo e você fala, eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero de verdade imaginar os olhos dele olhando no meu olho. Eu quero de verdade sentir o cheiro bom que vem de Cristo. Eu quero de verdade ouvir o que ele quer falar para mim. Eu quero de verdade adorar o nome dele. Quando é assim, tudo é diferente, nada é como antes. E eu sei que o Senhor tem tanta coisa boa a realizar em nosso meio, que todos os dias que nós estivermos aqui, quando nós sairmos, nós teremos uma novidade para falar. Teremos milagre para contar. Algo do céu nós teremos a dizer, em nome de Jesus. E a mulher de Samaria, nada foi como antes. A Bíblia não diz. Mas eu vou compartilhar com você algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quando ela chegou em casa, esse homem já não teve mais o mesmo poder sobre a vida dela. Ela falou assim, não entende, não dá mais, eu conheci Jesus, aleluia, e eu tenho que espalhar, o que ele pode fazer por mim, que ele tem água viva, que ele mata a sede, que ele repreende a depressão, que ele faz eu ter valor sobre o meu corpo, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e que nem todo mundo pode tocar nele. Tudo foi diferente na vida daquela mulher. E ela saiu falando de Jesus. E no versículo 42, alguns samaritanos dizem para ela, aleluia, glória a Deus. Alguns samaritanos falam assim para ela, nós estamos crendo, não mais pelo que você havia dito, mas nós estamos crendo pelo que nós temos ouvido dele, e nós entendemos que ele é o Cristo. As pessoas, quando nós realmente entendermos que é um encontro com Jesus e não com o homem, e que está tudo bem se você não estiver legal nesse dia, se você não conseguir colocar salto, se você não conseguir colocar gravata, se você não conseguir ficar tão bonita quanto você gostaria, mas que se ainda assim, mesmo moída, mesmo com o homem exterior se corrompendo, mas o interior se renovando dia após dia, se ainda assim você chegar, você vai receber o que o Senhor tem para você em cada encontro. Se você observar o que o Senhor tem feito em nosso meio, nós negligenciamos, nós escolhemos quem nós queremos ouvir, nós escolhemos os cultos que nós iremos, nós queremos escolher quem vai ministrar, quem vai louvar, quem vai tocar, é do nosso jeito, e as coisas do céu não são do nosso jeito. O Senhor tem falado poderosamente conosco em cultos de sexta, cultos vazios, mas se você perguntar para mim o que foi ministrado ontem, queima no meu coração quando eu lembro. Se você perguntar para mim o que foi ministrado sexta-feira, queima no meu coração quando eu lembro. O Senhor tem encontros reservados com você que vai mudar a tua história, vai mudar a história daquele perturbado que está te incomodando no trabalho, em casa, no lar, porque quando Jesus chega, Ele aperfeiçoa o que nos cerca. A mudança do céu para a tua vida, mas você fala, Jesus, eu quero encontro com o Senhor. Não é mais com os homens, é com Jesus. Às vezes eu sou indelicada, alguém quer falar alguma coisa, eu falo, espera só um pouquinho, deixa eu orar, porque se eu não orar eu não sou nada. Se eu orar eu perco a visão, se eu não orar ali meia hora eu saio correndo e não faço mais nada. Mas quando eu entendo que é o encontro com Jesus, eu prossigo, eu recebo do alto e consigo ajudar mais pessoas. Essa mulher ajudou uma nação, foi uma missionária. E a igreja de Cristo de hoje, o que tem feito?
Se alguma coisa não sai como nós queremos, nós ficamos com raiva. Se um cargo que a gente estava esperando não vem para a nossa mão, a gente até muda de igreja. Eu vou falar algo que o Senhor está me impulsionando para contar aqui. O meu esposo falava assim para mim: eu vou consagrar você evangelista. Eu, não, Robert, espera mais um pouquinho. E aí esse ano, eu aceitei por conta de algumas, vou ser bem sincera com você, por conta de algumas dificuldades que eu tenho enfrentado na Regional 32. E aí, porque não adianta eu esconder, né? Porque Jesus sabe de tudo. E aí, quando houve a indicação, eles rejeitaram, não aceitaram. Eu, nossa, que baque. Eu nunca quis, agora que eu quero, eles não me querem. E aí, por causa de alguns recibos de dízimo. E aí eu falei assim, tá tudo bem. Já pensou se eu deixasse de ser quem eu sou no mundo espiritual por causa de uma consagração? Às vezes nós damos uma orientação para alguém e a pessoa fica brava. A pessoa fica tão brava e às vezes até fala coisas que magoam, como assim, que não sou eu que pago o salário, como, por exemplo, usar as redes sociais para atacar. Eu estou falando isso porque não é só uma ou duas, é muita coisa. E nós precisamos melhorar. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria e entender que, independente do cargo eclesiástico, o que vai te acompanhar é as tuas obras, é o que você fala. E está tudo bem se ainda não é o tempo de Deus, se você tem que esperar mais um pouco, mas continua sendo quem você é e continua ajudando pessoas que estão tristes. Fala, minha irmã, o que você é no mundo espiritual é muito mais do que isso. Não seja negligente. Se algo chega até você, se o pastor chega para você, conduzido pelo Espírito Santo, para ofertar algo do céu, receba, faz com força, pede para o Senhor adestrar as tuas mãos para a peleja, os teus dedos para a guerra, para arrumar os teus joelhos desconjuntados, e você fazer com riqueza de detalhes, com unção, com graça, com ousadia. Mas se ainda não chegou o tempo de Deus, não se corrompa, em nome de Jesus. Não mude quem você é. A nossa vida cristã não é um momento, não é uma pregação, não é um convite, não é um congresso, não é um louvorzão. É uma vida, é uma conduta inteira, é um modo de viver, é caminhar com Jesus, é uma vida abundante com Cristo. Por mais que doa, eu tenho que te falar, as coisas da casa do Senhor não são como as coisas do nosso mundo por aí. Não são como as nossas coisas na empresa, onde eu trabalho, onde você trabalha, é diferente. As coisas do céu vai na contramão do mundo. Algo o Senhor está me ensinando nesse processo que eu passei. Algo Deus quer te ensinar. Em nome de Jesus, receba a graça do céu para caminhar melhor nessa noite. E o Senhor continua no capítulo 5. Ele cura um paralítico do tanque de Betesda. E é isso que eu quero falar para você. Você pode ver que pelos milagres, eu estou passando até rápido. Mas eu quero que você enxergue o que Jesus passava. Porque tem horas que a gente se vitimiza muito. Mas é porque nós somos carne, sabe? É porque a gente é falho mesmo. Mas Jesus quer nos ajudar nessa noite, que a nossa carne seja mortificada, para que o nosso espírito seja avivado pelo poder de Deus. Tiago 1,17 diz que Jesus é o Pai das luzes. Então, aonde há trevas, aonde há algo obscuro, mal interpretado, mal entendido, que não dá para enxergar direito, que ninguém está entendendo, nesta noite vai chegar a luz e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E quando Jesus cura esse paralítico, ele diz assim, João capítulo 5, versículo 16 e 17. Olha o que Jesus faz.
Os judeus procurando Jesus para matar. E Jesus fala assim: o meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Aleluia, glória a Deus. As pessoas querendo matar Jesus, querendo prender Jesus. E Jesus falando: o meu pai, versículo 17, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu não sei o que estão falando a respeito de você. Eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei as afrontas, eu não sei o que tem acontecido. Mas declare hoje, em nome de Jesus, que você continua a trabalhar. Eu continuo trabalhando, foi me dada uma responsabilidade do céu, não foi o homem, e eu vou continuar fazendo com graça, com unção, orando, jejuando, fazendo cada vez melhor. Eu não vou parar, o meu descanso não é aqui. E Jesus continua, capítulo 6, a multiplicação de pães, que é algo tão conhecido por nós. Jesus multiplica 5 pãezinhos e 2 peixes, que alimenta quase 5.000 multidões, 5.000 pessoas, uma multidão enorme. E Jesus olha para Filipe uma hora, porque o Senhor está querendo nos despertar nesta noite para coisas que nós não tínhamos observado ainda. Porque nós temos o costume de esperar o óbvio, de esperar aquilo. É isso que eu quero, Jesus, é isso que eu estava esperando. E Jesus não, Jesus sabe como trabalha. E aí Jesus olha para Felipe e fala assim: onde compraremos pão para eles comerem? Só que o versículo 6, João capítulo 6, versículo 6, Jesus disse isso, a Bíblia diz claramente, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Às vezes, o Senhor até nos prova, sabe? E eu louvo a Deus que o Senhor tem me dado graça para, mesmo quando não sai do jeito que eu queria, eu continuar. Às vezes o Senhor vai te perguntar algo. Às vezes algumas pessoas vão chegar em você e vão falar: e aí, vai continuar? Não foi do jeito que você queria. Não te exaltou, você não pregou hoje, não aconteceu como você queria, não foi consagrada, não chamaram você, não te apresentaram. Nossa, um congresso, não te apresentaram. Está tudo bem, Jesus sabe exatamente o que deve ser feito, o que está trabalhando dentro de você. A dimensão, a profundidade do versículo que a gente repete toda hora. E será que nós temos vivido? O importante é que ele cresça e eu diminua, porque a gente precisa diminuir para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque se é o nosso nome, onde está a glória de Jesus nisso? E a palavra do Senhor continua, no mesmo capítulo 6, ele anda por cima do mar. E no versículo 17, fala que os discípulos estavam dentro do barco, indo para Cafarnaum. E estava escuro. E quem veio caminhando sobre o mar? Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que independente do que tenha acontecido, no dia da adversidade, no dia mal, que chega esse dia, tem horas que está tudo bem, tem hora que você só está acertando, tem hora que você só está ganhando, tem hora que é só gente que te ama, que está te aplaudindo, que está te ajudando, mas tem hora que todo mundo vai virar a cara, tem hora que todo mundo vai falar mal, tem hora que todo mundo vai te criticar. E aí você vai ver Jesus andando sobre o mar e vindo até você, e você vai entender, ele ainda está no barco. Há um propósito do céu sobre todas as coisas. Não é quando está tudo bem para mim, é quando está tudo bem para o céu. Aleluia! E eu vou me antecipar. O versículo 60... a gente vai ver que Jesus está instruindo os discípulos acerca de tudo. E está falando para eles: não murmureis, não trabalhai pela comida que perece. E
no determinado momento, os discípulos dizem assim para Jesus: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Porque nós estamos acostumados a ouvir coisas que agradam a nossa carne. A gente está acostumado a ouvir coisas que a gente gostaria de ouvir. E no versículo 66, a Bíblia diz que muitos de seus discípulos voltaram para trás e o abandonaram. Eu preciso te falar isso. O Espírito Santo falou ao meu coração: conta a minha trajetória para a igreja, porque às vezes a gente só vê o lado bom. Jesus se sentiu abandonado. Jesus se sentiu assim perseguido. As pessoas procuravam ele. E no capítulo 7, ele prova a incredulidade dos irmãos dele. Ia ter uma festa do tabernáculo, e os irmãos de Jesus, os irmãos carnal, falam assim para Jesus: vai para a festa. Como que alguém vai ser conhecido se ele só agir em segredo? Você tem que agir para os seus discípulos verem, para todo mundo ver. Sobe para a festa. E Jesus falou: não tem chegado a minha hora. A hora de vocês é todo o tempo, mas a minha tem a minha hora. Depois Jesus até sobe, sabe? Jesus até sobe nessa festa, sobe em segredo. E Jesus começa a ouvir, porque ele, mesmo sendo homem, ele era Deus. E ele sabia o que as pessoas pensavam e falavam sobre ele. E Jesus começa a ouvir as pessoas falarem: ele é um bom homem. Outros falavam: não, ele está endemoniado. Ele é um mentiroso. E Jesus ouvindo tudo isso sobre ele, sendo perseguido. Os judeus procurando Jesus para matá-lo. E Jesus ouvindo tudo isso, tem uma hora que os judeus falam assim: e de onde vem tanto conhecimento? Qual a letra dele? Quem ensinou? Como ele sabe tanta doutrina, tanto ensinamento, tanta coisa correta, tanta coisa certa, que tudo que Jesus nos instrui é certo, é correto. E aí Jesus fala: o que eu falo, eu não falo de mim, foi meu Pai que deu. Porque eu preciso te dizer isso, nós precisamos estudar. Eu estou com o cabelo branco, fazendo a segunda faculdade, estou estudando, já estou vendo qual pausa eu vou fazer o ano que vem. Mas aqui dentro da igreja não vai ter proveito isso. Eu posso aprender a falar um pouco melhor, a errar menos, mas isso não vai fazer com que a graça de Deus chegue sobre a minha vida. O que vai fazer você ter graça de Deus é você ter comunhão com o Pai. É você separar um tempo, mesmo com toda essa correria, porque a gente tem família para sustentar, porque a gente quer viver bem. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A gente tem que fazer viagens com a nossa família, é bom, é gostoso. A gente precisa trabalhar, está tudo muito caro. Mas eu preciso te falar que sobre a vida espiritual é diferente. Para você ser guiado, conduzido, ser visto como um homem, como uma mulher de Deus, separe um tempo para ter comunhão com o Pai e ouvir o que Ele quer te ensinar. Chegando no capítulo 12, e eu entrego em 5 minutos. Jesus, Ele entra em Jerusalém, sentado no jumentinho. E aí a multidão, ela corre para Jesus, porque havia uma multidão que perseguia Jesus. No versículo 44, diz assim: o tempo todo, os judeus dizem assim, no tempo todo nós queríamos prendê-lo. Mas olha lá, algumas traduções dizem, e essa gente toda corre atrás dele. Algumas traduções dizem, o mundo todo corre atrás dele. Porque nada impede o agir de Deus. Mesmo com tanta gente falando mal de Jesus, a multidão corria atrás dele. E quando ele entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, no capítulo 12, agora eu pulei, a multidão pega folhas de palmeiras e começa a gritar: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor.
Eu queria tanto estar lá. Tem um hino que fala, eu queria estar lá. Eu não posso estar lá, mas eu estou aqui. E quantas vezes eu estou aqui e não consigo dar um glória a Deus. Eu não consigo falar, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Eu não consigo dar um aleluia, um glória a Deus. Eu queria estar lá, eu ia fazer um barulho, eu ia dar um trabalho. Os seguranças não iam conseguir me segurar porque eu sou forte. Ia ter uns 3 para me segurar, porque eu dou trabalho, sou fofinha. Mas eu ia ficar Hosana, Hosana, Hosana ao nome do Senhor. Eu ia engrandecer o nome de Jesus, eu ia dar trabalho para os discípulos. Eles iam mandar eu ficar quieta e eu não ia ficar. Mas nós podemos fazer isso hoje. E o versículo 24, eu queria pedir para colocar 12, 24, que foi o que eu li no início. E foi o que o Senhor falou comigo. Para eu passar para a igreja, perdão. 12, 24. Diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus estava falando sobre ele. Já pensou, ali sendo homem, ele falando que ele tinha que morrer? Porque se ele não morresse, se ele não ressuscitasse ao 3º dia, não seria o Cristo, não seria o plano perfeito, não haveria concretizado o plano de redenção, o plano que o Senhor tem de salvação para a minha vida, para a tua vida, para quem está lá fora. Ele falou, eu preciso morrer, ressuscitar no 3º dia. E o Espírito Santo falou ao meu coração, que nós estamos servindo a um Jesus que morreu e ressuscitou no 3º dia, mas nós não queremos morrer. O velho homem fica toda hora querendo vir à tona. A gente não quer ceder. Nós somos orgulhosos, não queremos abandonar a nossa razão. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, o orgulho o atrapalha, a soberba te distancia do Senhor, a razão dificulta a obra que Deus tem na tua vida. Em nome de Jesus, é um culto de Santa Ceia, é tudo lindo, e todo dia, toda 10 meses, 11 meses que eu estou aqui, é cada vez mais bonito. Culto de ceia, meu coração acelera quando eu acordo. Pode estar tudo um caos, pode estar tudo atrasado, está tudo difícil. Enfim, mas eu falei ceia, é Santa Ceia, algo do céu vai acontecer na minha vida. Jesus vai me fortalecer quando eu tomar o cálice. Eu vou comer um pedaço do pão e eu não vou engordar. Eu vou ser alimentada por algo do céu que o homem não pode me dar. Precisa a igreja, os obreiros. Desculpa, são homens que têm idade para ser meu pai, que tem 50 anos de experiência. Mas se a minha carne, se o meu velho homem toda hora vem à tona, não existe plano de redenção na minha vida. Onde está Jesus nisso? Eu quero finalizar dizendo para você, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus no Evangelho de João 5, 28, é sobre a voz de Jesus. O Senhor poderia usar qualquer um dos obreiros, o Senhor poderia usar uma criança, poderia usar a Mel, poderia usar quem Ele quisesse. Ele usa quem Ele quer, e está tudo bem, porque é tudo dEle, para Ele, por Ele. Mas olha só, o que a voz de Jesus vai nos dizer um dia: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aleluia. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal
para a ressurreição da condenação. Eu não vou falar para você o que é mal, Jesus não mandou. Mas se precisar, eu vou até você e falo: se converte em nome de Jesus. Mas o que eu sei é que nós precisamos fazer o bem enquanto há tempo. O conceito, o Espírito Santo vai te dar. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que você tem falado. Você sabe como você tem agido. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei o que eu tenho falado. Eu sei as renúncias. Eu sei a dor. Eu sei que estoura pereba, estoura tudo, mas está tudo bem. O importante é eu saber o que eu tenho feito. O importante, eu fico pensando, porque a morte já não me assusta mais. É que quando Jesus voltar para mim, quando Ele voltar para você, e nós estivermos no sepulcro, porque era bom se Jesus voltasse e todos nós fôssemos arrebatados em vida, né? Seria um prazer, mas a gente não sabe se vai ser assim. O importante, Igreja de Cristo, é que você entenda que você precisa cair no chão, precisa morrer e ressuscitar de novo como Jesus, para que você dê frutos em nome de Jesus, frutos que permaneçam. A única coisa que vai nos acompanhar vai ser as nossas obras, e as obras é o que nós falamos e o que nós temos feito. E que quando nós ouvirmos esta voz, eu e você venhamos ressuscitar para a vida eterna com Cristo, em nome de Jesus. Que quando você fizer parte dessa ceia, nada mais seja como antes, em nome de Jesus. Que a maior beleza não esteja em tudo isso que é lindo, mas a maior beleza esteja dentro do teu coração, um coração limpo, purificado, que renuncia por amor a Cristo. Aleluia! Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.